Boa tarde! Então, gente, nós vamos agora começar, nossas atividades avaliativas, certo? Vamos primeiro orar, abençoar a nossa semana. Crede sem sombras de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Não se esquiveis de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando publicamente e de casa em casa. 2 Crônicas 20:20 e Atos 20:20. Amém? Pronto, nós vamos dar início essa semana às nossas atividades avaliativas. Vão ser as primeiras agora do quarto bimestre, certo? Então, elas vão ser de acordo com os assuntos que nós tivemos do início do quarto bimestre até hoje, que Tia Nalva divide. Todos os assuntos do quarto bimestre, aí divide em 2 etapas, para não ficar uma coisa só, para não ficar muito pesado para vocês, tá certo? Então, eu peço encarecidamente, mais uma vez, que os papais, as mamães, os titios, quem ajuda vocês, não dê a resposta. Deixem vocês pensarem, porque vocês são muito inteligentes. E vocês precisam parar para pensar mais sobre som das palavras, sobre o lado correto dos numerais, sobre várias coisas, né? Sobre as aulas que Tia Nalva grava, entenderam? Tem que prestar atenção mais. Eu sei que é muito chato, tem dia que a gente tá que não suporta, não é? Eu sei, porque tem dia que eu estou assim. Tem dia que eu não queria gravar, tem dia que eu não queria colar atividade, tem dia tantas coisas, mas nós temos que fazer, não é? Nós temos que fazer, porque é o nosso trabalho. Tanto é o meu trabalho fazer isso para vocês, como é o trabalho de vocês fazer isso. Mas vocês estão fazendo para vocês mesmos, para o crescimento de vocês mesmos. A escola que o papai ou a mamãe paga, as atividades que Tia Nalva faz, a gente passa caro em vocês, reclama com vocês, mas é para o bem de vocês. Tudo isso é para vocês, tá bom? Então vamos dar o nosso melhor, certo? Pronto, voltando. Então, deixem as crianças pensarem, tá certo? Eles são capazes, porque eles aprendem. A gente pensa, não, porque estão em casa, não estão aprendendo. Não, só não aprende quem não quer. Só não aprende quem não está fazendo. Só não aprende quem não está assistindo os vídeos e fazendo as atividades, certo? Para quem está fazendo, para quem está seguindo direitinho, estão aprendendo sim, da forma de cada um deles. A gente vai ver todo o resultado desse ano nos próximos anos. Aí nós vamos ver, tá bom? Então, não esqueçam, aqui, deixa eu mostrar logo, as nossas atividades avaliativas. Não esqueçam de colocar os nomes de vocês. Tem gente que está mandando sem um nome. Como eu já falei, vem tudo aqui numa pastinha. Vem tudo numa pasta. Quando eu tiro da pasta, aí eu não sei de quem era. Tá certo? Então, coloque o seu nominho. Então, não deixe nenhuma resposta em branco, não deixe, porque você perde ponto, não é? Faça, se tiver dúvida, pergunte, tá bom? Os papais, as mamães, pergunte a mim, se não quiser perguntar no privado, num grupo, pergunte no privado, não tem problema. De 1 às 5 eu estarei aqui, de segunda a sexta, para atender vocês. Tá bom? E tem que trazer esse material segunda-feira, de hoje a 8, tem que trazer, porque senão não vai valer o peso de 10. Cada atividade dessa vale 10. Se não trouxer segunda-feira, não vai valer o peso de 10, tá certo? Então, eu desejo que vocês tenham uma ótima semana, que vocês se saiam bem nessas atividades, tá bom? Que Deus abençoe a família de vocês e que segunda-feira estaremos aqui de volta para fazer outra troca. Vocês me entregam essas atividades avaliativas e eu entrego os outros materiais, tá bom?
Um beijo para vocês e Tia Nalva está com saudades. Beijo. Então, vamos dar início às nossas atividades avaliativas. Essas atividades avaliativas que vamos começar hoje são as primeiras do quarto bimestre, certo? Então, eu vou gravar aqui um vídeo com todas as atividades avaliativas, porque você vai assiste esse vídeo e vai fazendo as que você quiser, tá bom? Eu vou mandar o roteiro, mas a ordem vocês que fazem aí. Então, vamos começar com a de matemática. Eu coloquei hoje matemática porque vocês terão também a de inglês, né? Se for na sequência da segunda-feira. Então, vamos ver. Observe as crianças brincando, circule elas em grupos de 2 crianças. Aqui vocês estão vendo as crianças, vocês vão circular de 2 em 2. E vão responder aqui quantos grupos vocês formaram. Na floricultura de Ana há muitas flores. Vamos ajudá-la a distribuir igualmente nos vasos? Pronto, do mesmo jeito que a gente fez no caderno, lembram? Nicolas ganhou de sua tia uma caixa com 15 bombons. Ele resolveu distribuir igualmente essa quantidade entre ele e suas primas. Com quantos bombons cada um ficou? Então, você tem 15 bombons e vai distribuir aqui para 3 crianças. Você desenha aqui os bombons. Aí, você vai ver com quantos bombons cada uma delas ficaram. Vamos agora para a outra folhinha, continuando a de matemática. Pronto, aqui. Aqui vocês vão resolver a multiplicação, certo? 2 vezes 1, aí é só contar, ó. Aqui é 1, 2. 2 vezes 1 vai dar quanto? 2. Você vai resolver. Coloca sempre o resultado aqui. Através das representações, escreva os numerais. Do mesmo jeito como nós fizemos no caderno, no livro, vocês vão contar e escrever a quantidade certa. Aqui, leia e escreva o numeral correspondente. Você vai ler e escrever que numeral é. Vamos agora para o outro lado. Esse aqui você vai escrever quem vem antes desse numeral e quem vem depois. E assim sucessivamente. Observe os números e pinte os menores, atenção, menores que 76. Observa aqui e pinta os que são menores. Aqui você vai distribuir os números nos quadros de valores, certo? Dezena e unidade. Vamos para o outro lado. A última folhinha de matemática. Vamos lá? Circula os números de acordo com o que se pede. Você vai circular os menores de 86 que estiverem aqui e aqui os menores de 85 que estiverem aqui, certo? Aqui são os maiores e aqui são os menores, ok? Aqui, complete a cartela com os números que faltam. Nós vamos ter até 99. Aí você vai completando os números que estão faltando para completar essa cartela. Pronto. Agora nós vamos para as atividades avaliativas de português. Ó. Não esqueçam de escrever seu nome aqui. E nós temos aqui esse texto. Tati, a tartaruga. Tartaruga na chuva com um lindo chapeuzinho. Vai andando sorridente para a casa do vizinho. O chapéu é amarelo e o casaco verdinho. E o vizinho da tartaruga é Tadeu, seu irmãozinho. Pronto, você vai escrever esse texto começando daqui do título, aqui nessas linhas. Lembrando, quando tem esse X, a gente pula a linha, não é? Não escreve na linha do X. E aqui você vai pintar tartaruguinha Tati. Vamos para o outro lado. Sim, cuidado nas letras maiúsculas, né? No início de frase. Completa a cruzadinha. Você vai escrever o nome uva, cavalo, pavão, violão, vaca, ovo, gaveta, gavião, vela e navio. Se eu errei algum nome aí, depois vocês me perguntam, viu? Porque nas pressas, né, que eu tenho que
falar gravar logo, né? Para não ficar muito extenso. Pronto. Escreva a frase para as figuras abaixo. Para o pavão, para a uva e para o ovo. Aqui você vai observar as figuras e ligar, né? Não, você vai escrever só no lugar correto, não precisa ligar não. Webcam, windsurfer e wafer. Aqui, circule nas palavras abaixo as sílabas que tem CH, LH e NH. Você vai observar essas palavras e vai circular só as sílabas, certo? Essas 3 sílabas nessas palavras. Escreva o nome das figuras nos grupos indicados. Pronto, aqui eu tenho as palavras com NH, as palavras com LH e as palavras com CH. Nós vamos ter o que aqui? Minhoca, chapéu, abelha, repolho, chave, palhaço, unha, aranha e chupeta. Aí você vai distribuir aqui. Pronto. Vamos para a última folhinha de português. Aqui eu vou ter essas palavras estão misturadas. Aí você vai colocar a palavra, juntar as letras corretas e formar o nome dessas figuras, tá bom? Que é xarope, viu? Lixo, abacaxi, xícara, caixa e peixe. Aqui você vai escrever essas palavras no lugar certo. Aqui as que tem X com som de CH, X com som de Z, X com som de S ou SS e X com som de CS. Vamos agora para as atividades avaliativas de ciências. Não esqueça de colocar o seu nome. Pronto, nós temos aqui, ó, observa as figuras a seguir e classifica os alimentos de acordo com a sua origem. Vegetal é V, animal é A e M é mineral. Aqui você vai pintar os alimentos de origem vegetal, só os que são de origem vegetal. Depois aqui você vai desenhar o que devemos fazer quando for comer uma fruta. O que é que nós devemos fazer? Faz parte da higiene, certo? Vamos para o outro lado. Desse outro lado, você vai desenhar dentro desse prato os alimentos que você mais gosta. Aqui você vai escrever o nome das frutas abaixo e depois pintar que você mais gosta de comer. Aqui você vai circular os alimentos saudáveis de vermelho e os alimentos que não são bem assim, né? Não fazem bem para a saúde quando a gente consome em excesso. Aqui os alimentos saudáveis é porque não saiu a palavrinha, viu? É de verde, eu vou acrescentar aqui em todas. E de vermelho os alimentos que fazem bem à saúde. Vamos ver aqui. De vermelhos que não fazem bem à saúde. Vamos aqui. Escreva como as crianças estão utilizando a água. Pronto, cada uma criança está fazendo uma coisa. Aí você vai desenhar como é que elas estão utilizando a água. Aqui você vai marcar corretamente qual deve ter a cor da água filtrada. Se é marrom, branco ou é sem cor. Qual deve ser o cheiro da água filtrada, se ela é forte, sem cheiro ou ruim. Ligue cada figura ao estado em que a água se encontra. Você vai ligar quem está no estado sólido, quem está no estado líquido e quem está no estado gasoso. Vamos para a última folhinha de ciências. Aqui. Pinte a cena que mostra como você utiliza a água na escola. Aí você vai pintar como é que você utiliza na escola, certo? Procura no diagrama onde podemos encontrar a água. Então, eu não vou dizer o nome dessas figuras aqui, porque vai estar aqui. Aí vocês vão procurar e pintar. Porque se eu for dizer todas as figuras, né, eu vou estar dando as respostas. Vamos aqui, agora vamos para a de história. Escreva seu nominho aqui. E aqui você vai procurar no diagrama, nesse diagrama, o nome de 5 etnias que aprendemos. Você procura aqui e pinta. Numere de acordo com a contribuição que cada raça deu para o enriquecimento da cultura brasileira. Nós temos aqui os índios, número 1,
negros número 2 e brancos número 3. Você vai ler e você vai escrever o numeral certo de qual foi a contribuição que nós tivemos deles. Vamos para a outra folhinha. Desse outro lado, você vai pintar 7 itens relacionados aos índios. Você vai olhar aqui tem um indinho, você vai olhar e vai pintar qual desses aqui são relacionados ao índio, o que eles utilizam, o que eles fazem, o que eles têm, tá certo? Aqui, ligue o instrumento ao seu nome. Você vai olhar o instrumento e vai ligar ao nome. Nós fizemos atividades, né? Nós vimos alguns instrumentos também. Vamos para outra folha. Aqui, escreva o nome das brincadeiras abaixo. Que brincadeira é essa? Lembra que eu falei? Que brincadeira é essa e que brincadeira é essa? Dentre as raças que formaram o povo brasileiro, pinte aquele que primeiro habitou nas terras brasileiras. Quem foi que quando os brancos chegaram aqui estava logo no Brasil? Aí você vai pintar. Decifre o nome de 3 raças que formam o povo brasileiro e ligue-as corretamente. Então, você vai olhar aqui que nome vai formar e vai ligar para esses 3. Agora, vamos para o outro lado. Desse outro lado, você vai procurar aqui nesse diagrama 6 alimentos que nós herdamos do negro, do índio e do branco. Está misturado aqui, certo? Aqui, representa através de desenho as 3 raças que formaram o povo brasileiro. Você vai desenhar um branco, um negro e um indígena. Leia o nome dos lugares de onde cada raça veio e numere corretamente. Aqui eu vou ter 1 Europa, 2 África e 3 nossas terras. Quais são nossas terras? O Brasil. Aí você vai colocar o numeral. Desse outro lado, nós vamos ter a atividade avaliativa de geografia. Já tem meu nome, escreva o seu. Vamos lá. Circula o nome dos meios de transporte. Você vai ler esses nomes, essas palavras aqui. O que for um meio de transporte, você circula. Agora, coloque cada meio de transporte no quadro correto. Por exemplo, se você circulou aqui um barco, o barco ele é aéreo, aquático ou terrestre. Se ele for aquático, aí você escreve aqui o nome, tá certo? Aqui, numere de acordo com o espaço em que os meios de transporte podem ser utilizados. Eu tenho 1 para a terra, 2 para o ar e 3 para a água. Aí você observa o meio de transporte e coloca o numeral no lugar correto. Desse outro lado, você vai desenhar meios de transporte no lugar certo. Meios de transporte que andam no ar, aqui é no mar ou água e aqui é na terra. Depois você vai preencher a cruzadinha abaixo com o nome desses meios de transportes. Vamos aqui, falta outra folhinha. Aqui você vai observar essas 2 atitudes e vai pintar apenas a que está correta. Aqui, relaciona as frases aos desenhos corretos. Você vai ler e vai ligar para o desenho correto. Vamos para a última folhinha. Desse lado, pinta o semáforo dos motoristas com as cores correspondentes. Você vai pintar com a cor que significa pare, com a que significa atenção e com a que significa siga. E depois você vai ligar depois ligue a ação de cada motorista à cor do semáforo. Quem parou, quem vai prestar atenção, né, está parando e quem seguiu. E depois você vai procurar essas palavras aqui nesse diagrama, pintando, tá certo? Porque circular não dá para a tia Nalva ver direito, tá certo? Pronto, qualquer dúvida é só perguntar.